Neste vídeo, nós iremos apresentar o funcionamento do nosso projeto de C125. O nosso projeto consiste em um jogo de simulação de luta, que foi inspirado na linha WWE da 2K, que é a imagem que se encontra ao fundo deste vídeo. Basicamente, no nosso programa, o usuário escolhe qual tipo de lutador ele quer que o represente e escolhe contra qual inimigo ele quer lutar. E aí o sistema simula de forma aleatória e automática quem será o vencedor da partida. Dando início, então, à parte do código em si, eu vou começar demonstrando a classe abstrata personagem. Essa classe abstrata personagem, ela serve justamente para abstrair o comportamento de um personagem genérico dentro do jogo. E ela é utilizada como base para a criação de outras classes que vão, de fato, representar os comportamentos específicos dos personagens existentes. Então, essa classe ela tem alguns atributos aqui, e esses atributos seriam utilizados mais para definição ou para caracterização dos personagens, com exceção mais do atributo vida, que é utilizado ao longo do projeto em si. Então, o nome, altura e peso fariam mais sentido se a gente fosse ter uma implementação gráfica do jogo. Mas só para deixar a coisa um pouco mais completa, a gente colocou aqui, por mais que não esteja utilizando. E depois a gente tem também alguns outros métodos, como por exemplo o método de andar, correr e pular, que são comportamentos gerais dos personagens e vão simular esses comportamentos de novo, pensando numa aplicação mais profissional. E o getter, get vida aqui, que é justamente para retornar a vida do personagem, para a gente conseguir trabalhar com essa vida ao longo do funcionamento do programa. Vindo aqui para a classe suporte, a classe suporte, como eu disse, ela vai estender da classe personagem e ela vai implementar a interface golpe especial, que seria essa interface aqui, onde essa interface ela tem um método abstrato chamado signature, que dentro do contexto do jogo seria um golpe especial, até por isso o nome da interface. Essa interface aqui ela também vai ser implementada pela classe lutador. Voltando aqui, o suporte seria basicamente um ajudante de um lutador. Então ele tem aqui dois métodos. Um é o método signature, que a gente viu da interface, e até por isso a gente tem uma sobrescrita aqui. E o outro seria o método atrapalhar, que é utilizado para atrapalhar o juiz, ou até o próprio personagem, ou inimigo do lutador. Vindo aqui para a classe juiz, como o próprio nome sugere, ela abstrai o comportamento do juiz da partida e ela implementa alguns outros métodos, além de herdar também da classe abstrata personagem. O juiz ele pode fazer a contagem, e aqui a gente tem dois métodos, tem uma sobrescrita de métodos, ou melhor, uma sobrecarga, e a gente tem também dois outros métodos, chamados pulsar suporte e desclassificar o lutador. Quando um lutador ele tenta bater no juiz, o juiz desclassifica o lutador e esse lutador perde automaticamente. Além do lutador conseguir bater no juiz, o suporte do lutador também pode tentar atrapalhar o juiz. Então, se o suporte tentar atrapalhar, o juiz ele pode ir lá e expulsar o suporte, por isso que ele tem esse método. E aqui a gente tem dois métodos de fazer contagem. E esses dois métodos eles são utilizados quando um lutador quer finalizar o outro. E aí ele chama o juiz e o juiz realiza a contagem. E a gente tem uma sobrescrita justamente porque uma considera que a vida de um lutador é zero, então ele vai perder automaticamente, e a outra considera que a vida não é zero, então a contagem ela não vai ser feita até o fim. Depois a gente tem a classe lutador, que estende do personagem também implementa golpe especial, e aí ela tem alguns outros atributos a mais, que seriam estamina, força e suporte. Força é usado para ver o quanto de dano vai ser dado através dos golpes de socar e chutar, que o lutador pode realizar, e o estamina serve justamente para demonstrar o cansaço do lutador ao longo do jogo. E também o atributo do tipo suporte, ele vai armazenar o suporte que o lutador pode ou não ter. Aqui dentro do construtor do lutador, percebam que ele tem uma rotina para ver se o lutador tem suporte ou não. E se ele tiver, ele chama um método define suporte, que basicamente faz a leitura dos parâmetros do suporte, que a gente definiu como padrão, e atribui esses parâmetros ao novo suporte que vai ser criado. Demonstrando aqui os atributos padrões, a gente tem aqui o arquivo suporte padrão, onde ele tem o nome, a altura e o peso do suporte. Voltando então, depois desse método define suporte, a gente tem uma sobrescrita do método correr, justamente para fazer essa implementação do estamina. Então aqui, enquanto a estamina for maior do que zero, o lutador ele corre, e depois que a estamina for zero, ele em vez de correr, ele só consegue andar. E aqui a gente está fazendo uso de uma variável do programa, que seria uma variável de configuração,
que representa justamente o quanto de redução da estamina vai ter a cada vez que esse método correr for chamado. Mais para frente ele vai ser abordado um pouco melhor. Depois a gente tem o método chutar, que basicamente reduz a vida do personagem que está levando o chute, digamos assim. E aí, se a vida for menor do que zero, esse personagem levaria o chute, teoricamente, e já vai se finalizar, que também é outro método que eu vou demonstrar mais para frente. A mesma lógica ela é implementada no método socar, só que aí é só uma ação diferente, né? Aqui a gente tem dois métodos mais genéricos, digamos assim, que um lutador simplesmente provocaria o inimigo e o outro ele ia interagir com a plateia que está aí assistindo a luta. O finisher é basicamente o golpe mais forte que o lutador consegue aplicar. Ele é mais forte, inclusive, que o signature. E ele também utiliza de uma variável global de configuração, digamos assim, para fazer essa redução da vida de quem está levando o finalizador. Por isso que a gente tem as configurações .redução finish. Depois a gente tem a sobrescrita do método signature, que aplica basicamente a mesma lógica do solocar, chutar e até do finish, só uma questão de redução de vida diferente. E por fim a gente tem os outros dois métodos, que seria o comeback, que é basicamente uma recuperação que o lutador pode fazer. E por fim o método fazer pin, que é quando o lutador quer tentar finalizar o outro, que aí ele faz o pin e chama até a contagem do juiz. E aqui que a gente utiliza a sobrescrita dos métodos que a gente tinha feito, ou sobrecarga, né? Eu gostaria de demonstrar um pouco sobre alguns outros arquivos que são utilizados por essas três classes que eu acabei de abordar. Um deles seria o próprio suporte padrão, que ele simplesmente salva as informações do suporte, como altura, peso e o nome, que eu já comentei. Depois a gente teria o arquivo lutadores, que basicamente salvam todos os lutadores que a gente pode ter e seus devidos atributos. Bom, agora aqui na parte da main, a primeira coisa que a gente encontra é um tratamento de erro para identificar se o nosso primeiro arquivo externo vai estar acessível ou não. Então, a gente tem esse try aqui e vamos chamar o método configurações.define configurações. Então, na nossa classe de configurações, nesse nosso método aqui, define configurações, a gente faz uma leitura de arquivos externos. E no caso, o que a gente vai encontrar aqui vai ser uns parâmetros padrões do jogo. Voltando lá para a main agora, caso esse meu primeiro arquivo não seja identificado, acompanhando aqui pelo meu cursor, você consegue ver o fechamento aqui pelo cat. E no caso, se eu não encontrar aquele arquivo, eu vou printar aqui que não foi possível inicializar o nosso jogo. Voltando lá para cima agora, a gente tem a criação aqui de uma variável int, continuação, que vai ser utilizada lá no final do jogo, perguntando se o usuário vai querer continuar com uma nova luta ou então se ele vai querer encerrar o jogo. Bom, em seguida, a gente chega aqui em undo, que é criado duas variáveis do tipo lutador, e aqui a gente já chega na hora de seleção de personagens. Aqui a gente tem mais um try, que vai ser para leitura de arquivos novamente, e no caso, eu já encontro aqui de cara, chamando o método configurações.escolhe-lutador. Então, se eu for lá na minha classe configurações, aqui no escolhe-lutador, a gente tem aqui, novamente, uma leitura de arquivo externo e tem uma rotina aqui para identificar se o usuário está selecionando o seu campeão lutador ou então se ele está utilizando o seu campeão inimigo. Voltando lá para a nossa main, é feita aqui agora a associação dos parâmetros que o usuário escolheu para o lutador. E no caso, a gente cria aqui agora uma instância para o nosso jogador. E caso esse try não encontre os arquivos, é feito aqui um catch, informando que não foi possível selecionar o nosso jogador. Descendo aqui embaixo agora, vai utilizar aquele mesmo método lá na configurações. E no caso, dessa vez, a gente vai preencher os parâmetros do nosso inimigo. E no caso, novamente, agora é criado aqui uma instância para o nosso inimigo. A gente tem aqui novamente o fechamento desse try, caso não seja impossível identificar aquele nosso arquivo. Bom, descendo aqui para baixo agora, a gente entra no campo de seleção de dificuldade. Novamente, vamos ter que fazer uma leitura de arquivo externo. Então, vamos ter aqui mais um try, que vai lá para configurações.define dificuldades. Então, lá na nossa classe configurações, a gente tem aqui o nosso método para definir as configurações. É feito uma leitura de arquivo externo e também tem aqui um método perguntando para o usuário
qual vai ser a dificuldade desejada por ele. Bom, então, feita a escolha do usuário, a gente define aqui os nossos parâmetros, que são variáveis, que no caso define se o jogo vai ficar mais fácil ou então mais difícil. São os parâmetros aqui, modifica força e modifica estamina. Voltando para main agora, e agora a gente já chega aqui na parte da criação de uma variável do tipo juiz. Novamente a gente lê por arquivo externo e esse carinha, ele é um padrão do nosso jogo. Então a gente tem apenas um juiz, o usuário não pode escolher ele. É feita aqui a leitura desse arquivo externo e preenche agora a nossa nova instância de juiz. E novamente, caso esse try não encontre o nosso arquivo externo, a gente pega aqui o erro e printa para o usuário. Agora a gente chega aqui na parte que roda a nossa luta de forma aleatória. Primeiramente, a gente cria uma variável do tipo aleatória aqui. No caso, a gente chega aqui no while. Esse while, ele compara aqui se a vida do jogador ou se a vida do inimigo é maior que zero, para identificar se o nosso jogo acabou ou não. Primeiramente, a gente gera aqui toda vez uma nova escolha. Então, a gente gera um número de 0 a 53. E no caso, você pode acompanhar aqui que esses switch são um pouco esquisitos aqui. E no caso, isso serve para modificar a probabilidade de ocorrer alguns eventos. Então, por exemplo, você consegue acompanhar aqui, nesse case onde o jogador pode socar e pular, ele tem aqui uma quantidade maior de números. Ou seja, a probabilidade de cair nesse case é bem maior quando comparada à probabilidade de cair aqui do jogador realizar o finisher ou então do jogador fazer o pin. Isso proporciona com que o nosso jogo renda mais, porque se a probabilidade de um jogador ser expulso ou então de um golpe especial ser realizado for a mesma do que o jogador consiga correr ou então chutar, o jogo acaba finalizando de uma forma muito rápida. Então, por isso que algumas ações aqui possuem mais termos no case para aumentar essa probabilidade de ocorrer elas. E aqui embaixo, a gente tem aqui agora um bloco só para a gente conseguir dar um tempo entre as ações que ocorrem no jogo. Nesse if else aqui, a gente identifica se o jogador está sendo expulso do nosso jogo. Então, os que são igualados, comparados com -1, indicam que houve uma expulsão aqui dos nossos lutadores. E os que são igualados a 0, no caso, são quando o jogador realmente perdeu e chegou ao nível de vida 0. Encerrando aqui essa comparação, a gente chega aqui em mais um loop perguntando se o usuário vai querer jogar novamente ou se ele vai sair do jogo. Bom, agora que a gente já demonstrou todo o funcionamento, toda a lógica do programa, eu vou colocar aqui para executar. Então, primeiro, assim que você inicia o programa, ele pede para você escolher o seu lutador. Vou escolher um aqui. Depois ele pede para você escolher o seu inimigo. Eu vou fazer escrito aqui. Melhor fazer a escolha. Pede para você selecionar a dificuldade. E aí ele começa a simular. Como a gente disse, essa simulação é completamente automática e aleatória. Então, cada vez você vai ter um resultado diferente. Aqui no caso, um lutador foi desclassificado e o outro acabou perdendo. Então, nesse caso, eu ganhei. E aí eu vou colocar aqui para simular mais uma vez. Vou escolher outro lutador agora. E outro inimigo. E a dificuldade está difícil. E aí, mais uma vez, ele começa a fazer uma simulação aleatória do jogo. O Bruninho tentou fazer o pin no Tony Alves algumas vezes, mas não deu certo. E acaba que no final das contas ele aplica um finalizador e acaba dando certo. E aí eu não quero mais jogar novamente. Beleza? Então essa foi a demonstração do funcionamento do nosso código. Conforme demonstrado ao longo do vídeo, o nosso projeto ele aborda praticamente todos os conceitos vistos na disciplina de PO. A gente tem polimorfismo, classe abstrata, a gente tem herança, temos leitura de arquivos, temos também classes, métodos estáticos, getter e setters, interface, enfim, temos de tudo um pouco.
A única coisa que a gente não conseguiu encontrar uma maneira de implementar e não achou que seria útil é a questão da execução de múltiplas tarefas em paralelo, que seriam as threads. Então, por isso, nós não implementamos. E essa é a única funcionalidade, ou melhor, o único conceito dentro da disciplina de PO que não foi abordado no projeto.